Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de genética. Meu nome é Bárbara Fontes e hoje a gente vai estudar os efeitos do ambiente na expressão gênica. Na maioria dos exemplos já apresentados, foi considerado que o genótipo é o único responsável pela produção de um dado fenótipo, independentemente das condições ambientais em que o organismo se encontra. Nós usamos como exemplo na nossa sala de aula, né, a textura da semente tanto do milho quanto da ervilha, e lá a gente verificou que sempre que essas plantas apresentavam o genótipo azão-azão ou azão-azinho, a textura da semente seria lisa, e aqueles que apresentavam o genótipo azinho-azinho, a textura seria enrugada. Ou seja, este fenótipo ele não é alterado independentemente das condições ambientais onde essas plantas são cultivadas, seja era uma região fria, quente, temperatura moderada, condições de solo, de estresse hídrico. Isso não altera o fenótipo que essas plantas terão. Por outro lado, a influência dos fatores ambientais também altera o fenótipo, como pode ser notado quando semeia-se duas sementes oriundas da autofecundação de uma planta homozigótica de milho ou por meio da produção de clonagem, onde os indivíduos são propagados de forma assexual. Então, quando a gente pode perceber, aqui a gente tem duas bandejas, o mesmo material genético da planta A, que está na bandeja do lado esquerdo, é o mesmo material genético que está no lado direito. Então, a gente tem A, B, C até a letra G, plantados, materiais geneticamente idênticos, com o mesmo genótipo, porém plantados em situações de fertilidade diferente. Uma está em solo fértil, que é a bandeja à esquerda, e a bandeja à direita, a gente tem as plantas plantadas em areia. A gente vê que fenotipicamente essas plantas diferem muito, principalmente em relação à altura que a gente está exemplificando aqui, e consequente no seu desenvolvimento, na sua produção também de sementes. Mas o que configura então essa diferença fenotípica que a gente observa para cada uma dessas plantas, por exemplo, a gente pega a planta A, que está plantada no solo fértil, e compara com a que está na areia, que são geneticamente, têm a mesma constituição genética, o mesmo genótipo, a gente vê que essa diferença que é produzida nessa planta é puramente devido à influência do ambiente, porque o genótipo não mudou, mas o fenótipo mudou porque o ambiente é desfavorável para que ela expresse toda a sua potencialidade genética. Na realidade, o que ocorre na expressão de qualquer caráter é uma ação conjunta do genótipo e do ambiente, isto é, fenótipo, em F, é igual ao genótipo mais o ambiente. Então, ocorre que na formação do fenótipo atuam tanto o genótipo que o indivíduo possui, mais o ambiente aonde ele está cultivado, para a maioria dos genes. Porque a gente viu que para alguns genes, como aquele da textura da semente, do milho, o genótipo não é influenciado pelo ambiente, mas para a maioria dos genes presentes no organismo, o fenótipo final é resultado então da interação do genótipo e o ambiente aonde esse genótipo está inserido. Em seguida, serão comentados alguns exemplos onde se verifica alterações marcantes nos fenótipos decorrentes da influência de fatores ambientais, tais como a temperatura, nutrição, luz e hormônios. Iremos iniciar então com os efeitos da temperatura, e um exemplo clássico é o efeito da temperatura na cor da pelagem dos coelhos. O coelho denominado Himalaia é aquele que carrega um genótipo CHzinho, CHzinho. E esse genótipo, ele é aquele responsável por depositar pigmentação marrom ou preta nas extremidades do animal, isto é, no focinho, nas patas, na cauda e nas orelhas. Então, como é que se dá a ação do genótipo na determinação do fenótipo nesses coelhos? O Himalaia típico de genótipo CHzinho, que possui as extremidades do corpo pigmentado,
sofre uma influência muito grande do ambiente no que diz respeito à temperatura para a manifestação fenotípica. Ou seja, o Himalaia típico, CHzinho, é aquele que são aqueles animais que estão expostos em temperaturas que variam de 15 a 24 graus, o que resulta da ação do alelo CHzinho, que é responsável pela produção de um tipo termosensível da enzima tirosinase. Essa enzima, então, ela é responsável por produzir pigmentação nessas extremidades. Mas o gene responsável pela produção dessa pigmentação, ele só é ativado em temperaturas baixas. Por isso que nas extremidades do corpo desse animal é que essa enzima, esse gene para a produção da tirosinase é ativado e é nas extremidades que esse gene ativado vai produzir, então, essa pigmentação que é depositada nas extremidades. Já os coelhos de genótipo CHzinho, que é o mesmo genótipo do anterior, quando esses animais são expostos a baixa temperatura, o gene responsável pela produção, então, de pigmentação, ele é ativado em todo o corpo e ele se torna completamente pigmentado, o corpo todo marrom ou preto. Já esse mesmo animal, CHzinho, quando ele é exposto a temperaturas acima de 29 graus, esse gene responsável pela produção dessa enzima é completamente inativado em toda a parte do corpo, porque inclusive a temperatura das extremidades já é uma temperatura mais elevada e não consegue ativar o gene que vai produzir essa enzima que vai atuar na pigmentação e o animal fica completamente branco. Nesta ilustração, nós vimos um gato da raça siamês e o coelho da raça Himalaia representados. Nestas duas raças, é possível fazer um experimento que comprova a ação da temperatura alterando o fenótipo final. Por exemplo, se a gente pega um coelho Himalaia em que o dorso dele é uma pelagem completamente branca, fazemos uma raspagem, colocamos uma bolsa de gelo durante algum tempo nessa região, quando os pelos dessa região nascerem, serão completamente negras, pretos ou marrons, na verdade. Isso ocorre porque a temperatura baixa ativou a produção, o gene responsável pela produção da tirosinase e fez com que ocorresse o depósito de pigmentação nessa área exposta, então, a baixa temperatura. Outro exemplo que salienta o efeito da temperatura na determinação do fenótipo é o que ocorre em Primula sinensis. Nessa planta, quando elas são cultivadas em temperaturas acima de 30 graus, as flores ficam brancas. Porém, se elas são cultivadas em temperaturas abaixo de 30 graus, elas irão produzir flores vermelhas. Notem, portanto, que nesse exemplo o genótipo é o mesmo, não muda. Exemplo que foi feito com os coelhos Himalaia. O genótipo não muda. O que muda é o ambiente alterando o fenótipo final. Então, o genótipo é o mesmo, e de temperaturas acima de 30 graus elas ficam flores brancas e abaixo de 30 graus e com flores vermelhas. O efeito da temperatura ele também é responsável pela determinação do sexo em muitas espécies. Por exemplo, aquelônios, que representam tartarugas, cágados, jabutis, em temperaturas abaixo de 30 graus, haverá uma proporção de produção de machos maior do que de fêmeas. Para a produção de fêmeas, esses ovos eles devem ser incubados em temperaturas superiores a 30 graus. Já nos crocodilos, ocorre o inverso. Temperaturas menores do que 30 graus vai levar à produção de fêmeas, enquanto que o incubamento desses ovos em temperaturas maior de 30 graus vai levar a uma produção de machos. Um outro exemplo de ação do ambiente na determinação de um fenótipo é a exposição à luz. Isso, como exemplo, a gente tem
principalmente as plantas, né, para a produção da clorofila. Então, essa produção de clorofila é determinada por um gene responsável por a sua produção. E, com relação à ação do genótipo, as plantas que possuem genótipo Vzão ou Vzinho, né, esses genes na presença de luz são ativados e haverá a produção de clorofila, portanto, as plantas ficarão com fenótipo verde. Então, a gente está vendo aqui na primeira imagem a produção de clorofila e responsável pela produção das partes verdes da planta. Porém, aquelas plantas que sofreram mutação nesse gene responsável pela formação da clorofila vão ficar com o genótipo Vzinho e, portanto, vão produzir plantas albinas, como nessa última ilustração. Essas plantas albinas, portanto, elas não produzem clorofila. Se não produzem clorofila, também não vão realizar fotossíntese. Isso implica que essas plantas só sobrevivem enquanto elas tiverem uma reserva de nutrientes da semente que as deram origem. Porque depois que se consome toda essa reserva, como ela não produz clorofila e não sintetiza o próprio alimento, elas irão morrer. Como é configurada, então, a ação do meio ambiente que, em conjunto com o genótipo, determina um determinado fenótipo? Então, nós vimos que as plantas que possuem pelo menos um alelo dominante para a produção de clorofila, ou seja, Vzão ou Vzinho, em presença de luz, irão produzir plantas de fenótipo verde. Porém, se a gente pega essa mesma planta e cultiva ela por um tempo na ausência de luz, esse gene responsável pela produção de clorofila é inativado. E sendo inativado, com o tempo ela vai se tornar esbranquiçada ou amarelada. Então, a gente pode fazer um experimento desse tipo, pegando uma lona e colocando sobre um gramado. Deixa lá uma semana, quando a gente tira, essa grama está toda esbranquiçada ou amarelada, devido à inativação do gene responsável pela produção de clorofila. Já as plantas, de vez em vez, como nós vimos, como o genótipo dela não produz clorofila, tanto faz ela estar em presença de luz ou ausência de luz, elas sempre serão albinas, devido a um fator genético. Ela é genética porque ela não produz clorofila. Então, não adianta colocar em uma situação de presença de luz, porque ela não tem clorofila para poder sintetizar alimento e sobreviver. E aí, gente, a gente verifica também nesse slide que as plantas que têm um genótipo para a produção de clorofila, ou seja, Vzinho, mas que falta o estímulo ambiental, que é a presença de luz, e, portanto, elas ficam albinas, elas são chamadas de fenocópia da planta, que é albina, devido à constituição genética. Ou seja, a gente está vendo aqui que o Vzinho ele é albino porque esse genótipo condiciona a característica planta albina, porém a planta Vzão ou Vzinho, que se torna albina devido à alteração do ambiente, é uma fenocópia daquela que é albina devido às características genéticas. Então, só recapitulando, quando a gente pega o primeiro exemplo, Vzão ou Vzinho em presença de luz, ele fica verde. O mesmo genótipo na ausência de luz, ele fica albina. Então, a gente viu que o fenótipo final foi alterado, o genótipo não, devido à alteração do ambiente onde essas plantas foram cultivadas. Um outro exemplo agora em animal da ação ambiental relacionado com a presença ou ausência de luz na determinação de um determinado fenótipo é quando nós temos animais que são criados em galpões, como suínos, aves, por exemplo, que são criados na ausência de luminosidade natural. Ocorre que, para esses animais, eles vão ter uma deficiência em vitamina D. Por quê? Nós temos os genes responsáveis pela produção de vitamina D, mas esse gene ele precisa do estímulo da luz para que seja ativado e produza a vitamina D.
Se eles são criados no escuro, eles têm um gene para a produção da vitamina D, mas não têm o estímulo ambiental, que é a luz, e, portanto, eles não vão ter como produto final essa vitamina, que é muito importante para a realização de muitas funções celulares e para o seu perfeito desenvolvimento. Portanto, os animais criados assim em locais fechados, como esses feitos para grande produção, eles precisam receber uma suplementação de vitamina D para que eles tenham o seu desenvolvimento e suas ações celulares reguladas. Assim como nós, né, a gente passa muito tempo hoje em dia fechados em nossas casas, principalmente depois dessa pandemia, em que a gente tem pouco tempo de exposição à luz direta do sol. Então, muitas vezes a gente faz um exame em que o médico pede, né, que esse exame seja realizado para verificar o nosso nível de vitamina D e acaba que estamos com os níveis baixos e precisamos suplementar com a vitamina D artificial, que na verdade a vitamina D não é nem uma vitamina, é um hormônio, então tem que ser usado com cautela, mas a falta de vitamina D também está se tornando uma epidemia devido à baixa exposição à luz solar. Esse slide aqui, ele deixa então bem claro a ação do ambiente na determinação do fenótipo final. Então a gente vê que os animais que são desão ou desão-desinho, eles, em presença de luz, produzem a vitamina D como um fenótipo final, e o mesmo animal com o mesmo genótipo na ausência de luz, que é o fator ambiental que está sendo modificado, não produz a vitamina D. Então, é um exemplo muito claro de como a alteração do ambiente, presença, ausência de luz, altera um fenótipo final, enquanto o genótipo continua o mesmo. Mas o fenótipo final vai ser diferente de acordo com o ambiente, que nesse caso é a exposição à luz ou não. Um outro efeito do ambiente na determinação do fenótipo final é aquele que é observado na cor da gordura em coelhos. Nesses animais, a gordura pode ser amarela ou branca. Essa diferença é atribuída a um gene, sendo o alelo recessivo azinho responsável pela gordura amarela e o dominante azão responsável pela formação da gordura branca. Os alimentos verdes possuem uma substância que é chamada de xantofila. Essa substância, presente nas partes verdes da folha, ela é amarela. E aí, os coelhos que possuem o alelo dominante, seja ele azão ou azão-azinho, ele vai produzir uma enzima específica que atua sobre a xantofila. E aí ele faz o que com essa xantofila? Ele vai transformar em uma substância que é incolor. Então, a atuação dessa enzima transforma a xantofila, que é amarela, em uma substância incolor. E isso faz com que o fenótipo final da gordura desses coelhos que se alimentam de folhas verdes seja uma gordura branca, porque a xantofila, que é amarela, é transformada em substância incolor, portanto, a gordura desses animais é uma gordura branca. Porém, nos animais azinho, eles não. Esse azinho é um mutante, né? Então ele não produz a enzima que atua sobre a xantofila. E quando eles comem, então, plantas ou partes de plantas verdes, eles vão acumular essa substância amarela em sua gordura e, portanto, o fenótipo final desses coelhos será uma gordura amarela. O interessante, contudo, que evidencia o efeito do ambiente é que se a alimentação dos animais azinho for realizada com alimentos não verdes, a gordura deles será branca, como dos animais de genótipo azão-azinho. Embora ele continue, o genótipo não sofre nenhuma alteração, eles continuam tendo o genótipo azinho, que determina a produção de gordura amarela. Porém, se eles comem alimentos não verdes,
ele não vai ter xantofila para se acumular na sua gordura, então ele não vai ficar com a gordura amarela. Ele vai ficar com a gordura branca semelhante à gordura branca do animal, que é azão-azinho, que se alimenta de folhas verdes e converte em uma substância incolor. Portanto, esse animal azinho-azinho, ele é uma fenocópia do animal que é azão-azão ou azão-azinho, por conta da mudança da alimentação dele, que está alterando o fenótipo final, embora o genótipo dele não mude. Para ficar mais claro, então, a interação do genótipo e o ambiente na determinação desse fenótipo final relacionado com a nutrição dos coelhos, a gente vê mais uma vez aqui. Os animais que têm o genótipo azinho, num ambiente que se refere à alimentação de produtos não verdes, eles ficam com a gordura branca. Embora o genótipo deles seja um genótipo que, quando eles se alimentam de produtos verdes, eles ficam com a gordura amarela. Então, a gente está vendo que o fenótipo final está mudando, gordura branca e amarela, conforme o ambiente que é o tipo de nutrição, embora o genótipo continue o mesmo. Mais uma vez, ressaltando aqui que os indivíduos azinho, que não produz xantofilas, portanto, a gordura é amarela, mas se alimentam de produtos não verdes e ficam com a gordura branca, é uma fenocópia dos indivíduos que têm gordura branca, porque tem um alelo dominante que atua na xantofila. Um bom exemplo da ação da nutrição na determinação do fenótipo em plantas é a ação do nitrogênio. Então, em plantas onde elas são expostas a uma adubação nitrogenada ou um solo rico em nitrogênio, ela vai desenvolver uma folhagem verde, enquanto que em ambientes com deficiência de nitrogênio, essa mesma planta, o mesmo genótipo que ela possui, elas vão se tornar amareladas. Elas estão se tornando amareladas não porque o genótipo sofreu alteração, e sim o ambiente, que é a ausência daquele componente que é necessário para que ela realize algumas funções importantes. Então, o nitrogênio ele tem ação na parte verde da planta, que são as folhas. Ele é um dos principais componentes das proteínas vegetais. Sem o nitrogênio, as plantas não podem realizar a fotossíntese nem a respiração. Então, ele atua no crescimento e nas brotações da planta. Então, sem o nitrogênio, a planta não cresce normalmente e se torna pequena e com menor número de folhas, e as folhas se tornam amareladas, como a gente pode ver nesse exemplo. E isso também afeta a produção dessas plantas. Então, um exemplo clássico é com relação à adubação nitrogenada, que as plantas muitas vezes precisam receber para que elas tenham um bom desempenho nas suas funções. Então, muitas vezes os agrônomos, né? Vocês vão se tornar futuramente um bom parâmetro para verificar se algumas plantações estão com deficiência em nitrogênio no solo e precisam receber essa adubação nitrogenada, e verificando se elas estão com determinada tonalidade amarelada de suas folhas. Um outro fator ambiental que tem forte efeito no fenótipo final é a ação dos hormônios. Em plantas, um bom exemplo para exemplificar o efeito hormonal ocorre em relação à altura, o crescimento dela e a formação de uma determinada altura das plantas. Então, em milhos que são homozigotos dominantes ou heterozigotos, berrizão ou berrizão, vai haver a produção de uma substância que é a giberelina, que age sobre o crescimento das plantas. Então, essas plantas que têm pelo menos um alelo dominante, ela vai ter uma altura normal. Esse vai ser o fenótipo dessa planta relacionado com o genótipo que ela carrega. Porém, as plantas que são mutantes, ou seja, homozigotas recessivas para este gene, elas não produzirão giberelina e, portanto, elas vão ter o seu crescimento afetado, ficando anãs. Porém, se uma planta anã, né, berrizinho, ocorre uma suplementação com giberelina, ele vai produzir um crescimento normal, semelhante àquela planta que tem uma altura normal, porque
tem um genótipo que faz com que a giberelina seja produzida. Portanto, ela vai ser uma fenocópia da planta normal. Ela vai ter o fenótipo da planta normal, embora o genótipo dela seja o genótipo da planta anã. Também a enxertia sobre as plantinhas normais contribuirão para o crescimento do enxerto anão, até atingir um porte normal, indicando uma difusão dessa giberelina da planta normal para a planta anã. Um outro exemplo de efeitos hormonais na determinação do fenótipo diz respeito ao desenvolvimento do sexo em pepinos. Então, aquelas plantas que recebem uma suplementação com auxinas, esse hormônio vai levar à formação de uma maior proporção de flores femininas. Enquanto aquelas plantas que recebem uma suplementação de giberelina, esses hormônios, vai levar uma diminuição dessas flores femininas, portanto, uma elevação da proporção de flores masculinas. Em animais, há vários outros exemplos de efeitos hormonais, sendo que um dos mais expressivos é aquele que afeta a reversão sexual em peixes, mais especificamente em tilápia, em que os avelinos tratados com hormônios altera a proporção sexual, ou seja, dependendo do hormônio que seja aplicado na fase de avelino, a gente vai ter uma maior proporção de peixes fêmeas ou machos, conforme a necessidade e o interesse comercial de quem está produzindo esse peixe para comercialização. Então, quando a modificação da expressão gênica ocorre por fatores tanto ambientais quanto por fatores genéticos, são utilizados os termos penetrância e expressividade. Podemos conceituar penetrância como porcentagem de indivíduos de uma população com um dado genótipo que expressa um fenótipo correspondente. E a penetrância ela pode ser completa, quando o genótipo que o indivíduo possui sempre produz um fenótipo correspondente. Por exemplo, a gente estudou a textura da semente do milho, das ervilhas, que sempre que esses materiais possuem um alelo dominante no genótipo, seja ele homozigoto ou heterozigoto, ele vai produzir sempre o fenótipo liso. Então, é um exemplo típico de penetrância completa. Porém, existe também uma penetrância que para alguns genes que são caracterizadas como incompletas, pois apenas uma parcela dos indivíduos com o mesmo genótipo apresentam fenótipos correspondentes. Como um exemplo de penetrância incompleta, a gente trouxe aqui a característica produção de listras em feijão. E aí a gente tem parentais aqui, carioca e mulatinho. O carioca é o feijão que carrega o genótipo, no seu genótipo, pelo menos um alelo dominante para a produção de listras, que é o elisão. E o mulatinho é aquele que é homozigoto recessivo, portanto, ele não produz listras. Então, quando é cruzado um indivíduo homozigoto puro para a produção de listra, elisão, com elisinho, conforme nós já aprendemos em outras aulas, esses indivíduos puros vão produzir uma geração F1 heterozigota, elisinho. Para essa característica, é esperado nessa população que os indivíduos de genótipo elisinho possuam 100% do fenótipo com listras. Só que o que ocorre quando a penetrância é incompleta de um determinado gene é que, mesmo ele possuindo o genótipo para produzir um determinado fenótipo, isso não ocorre. Como a gente pode verificar aqui, que 5% da população que tem o alelo dominante para a produção de listras não possui. Então, a penetrância do alelo elisão é de apenas 95%. 5% dos que deveriam produzir listras, porque tem o genótipo para a produção de listras, não produz. E aí, quando se cruza o F1 com outro F1 para produzir F2, a gente verifica que, aonde era esperado 3 partes de indivíduos com listras para uma parte de produção de indivíduos sem listras, também ocorre uma distorção dessas proporções.
Por quê? Dentro da população dos indivíduos que têm o genótipo lisão, que deveriam ser 25% dos indivíduos com esse genótipo produzindo listras, 1,25% não produz, assim como os 2/4 dos heterozigotos, onde 50% de indivíduos com esse genótipo heterozigoto deveriam produzir listras, só que 2,5% dos que têm o alelo elisão para a produção de listra nessa população também não produz. E 25% então, da população que não carrega nenhum alelo para a produção de listras serão correspondentes aos 25% esperados para os sem listras. Com relação à expressividade, isso se refere ao modo de expressão do alelo. E isso, exemplificando, a gente vai ter um tipo de expressividade que pode ser uniforme, quando um alelo ele vai expressar um único fenótipo. Por exemplo, nas nossas aulas anteriores, a gente viu que para a textura da semente no milho, né, sempre que ele tinha um alelo dominante, aquele alelo expressava o fenótipo liso. Quando ocorre uma expressividade variável, um alelo ele pode expressar vários fenótipos. Um exemplo disso, novamente aqui trazendo feijão, é quando se tem uma expressividade variável, a gente percebe que aquele alelo que a gente viu, que a penetrância dele é incompleta, ele também tem uma expressividade variável, de forma que os genótipos que carregam o alelo dominante, quando ele determina a produção dessas manchas, a gente vê aqui que existe vários padrões de manchas variáveis, desde algumas pintinhas que a gente mal consegue perceber até manchas que cobrem completamente o tegumento. Então, não tem um padrão único de mancha. Esse padrão é variável, então esse alelo vai expressar vários fenótipos, desde manchas sutis, listras e manchas que tomam todo o tegumento. Então, para o feijão, ele vai ter penetrância incompleta, porque não são todos os indivíduos que têm o alelo dominante para a expressão das manchas que irão manifestar essa característica, e mesmo assim, aqueles que manifestam a característica de mancha, essas manchas elas são variáveis, porque o alelo de dominância vai levar à produção de diferentes padrões de manchas, ou seja, diferentes padrões de fenótipos. Os fenômenos de penetrância e expressividade são também muito comuns entre os animais, não só em vegetais. E nessa figura, nós estamos vendo que algumas raças de cães têm uma expressividade variável com relação à ocorrência de manchas na pelagem. Então, para todos esses 10 exemplares que a gente tem aqui na figura, todos esses cães possuem o mesmo alelo para a manifestação da mancha, que é o alelo SP. Porém, como esse alelo ele tem uma expressividade variável, a gente vê que existe 10 padrões de manifestação de manchas na pelagem. Olha o contraste quando a gente pega, por exemplo, o 1 e o 10 aqui. Parece até que são raças diferentes ou que têm alelos diferentes, né, se manifestando, interagindo de forma diferente. Mas são os mesmos alelos devido à ação ambiental e de fundo genético. Existe essa expressividade variável, então, levando a esses diferentes padrões de pelagem. Então, nós vimos até o momento, né, que os fenômenos penetrância e expressividade vão quantificar a modificação da expressão gênica, ou de um gene, em função tanto de uma variação ambiental e de fundo genético. Então, a penetrância mede, respectivamente, a porcentagem de casos nos quais o gene é expresso ou não, e a expressividade, o nível de expressão, se ele é uniforme, se ele é variável, como nós acabamos de aprender. Até agora, então, foi enfatizado que o fenótipo ele é resultado direto do genótipo mais ambiente,
na realidade, existe quase sempre um terceiro componente, que é a interação de genótipo por ambiente. Então, a gente vê aqui na nossa formulazinha que o fenótipo é igual a genótipo mais ambiente e a interação de genótipo por ambiente. A interação de genótipo por ambiente é um fenômeno que é amplamente disseminado entre as plantas e também entre os animais. E inúmeros exemplos são conhecidos na literatura. Ele é o principal complicador do trabalho dos melhoristas, exigindo que o melhorista conduza os experimentos nas condições em que o genótipo será testado. Se eu vou testar um genótipo para uma condição de seca, então ele tem que ser testado naquela região, aquelas condições onde vai ser conduzido, de salinidade, né, de outros estresses ambientais que pode acabar influenciando no seu desempenho. Então, essa interação genótipo do ambiente faz com que os melhoristas precisem conduzir os seus programas, né, de melhoramento, seus experimentos, em locais específicos aonde esse genótipo será futuramente introduzido. Como exemplo, nós trouxemos aqui um caso de resistência do feijoeiro ao coletrotium, que é o agente causado da antracnose. Esse é um patógeno responsável por perdas expressivas na produção de grãos dessa leguminosa. Nesse trabalho, que foi realizado na Universidade Federal de Lavras, 3 linhagens de feijão foram inoculadas com 3 raças desse patógeno, sendo obtido, então, os resultados apresentados aqui nessa tabela 1. Notem, então, o comportamento aqui das raças dos patógenos. Temos 3 raças, 81, 89 e 119. Portanto, as diferentes raças correspondem aos diferentes ambientes onde o feijão ele está sendo inoculado. Então, na primeira situação, a gente está vendo aqui que o carioca ele se comporta de forma estável nos 3 ambientes. Ele é susceptível à antracnose tanto para a raça 81, 89 e 119. Mas quando a gente compara as linhagens Carioca MG e CI 140, a gente verifica que ocorre uma inversão de comportamento. Enquanto o Carioca MG ele é susceptível à raça 81, o CI 140 ele é susceptível a 89. Enquanto o contrário acontece aqui, ó. Já o CI ele é resistente à raça 81 e o carioca ele é resistente a 89. Então, a gente vê que o comportamento das cultivares não são consistentes nos 2 ambientes, que são com relação a essas 2 raças, né, havendo uma inversão de comportamento. Os dados apresentados na tabela 2 ilustram a situação em que ocorre também interação de genótipo por ambiente. Como a gente pode verificar, foram avaliados 6 cultivares de feijão com constituições genéticas diferentes, como podem ser evidenciadas pelas produtividades médias de grãos cultivados. O efeito ambiental ele é realçado pela produtividade média obtida em cada localidade. Em condições de temperatura moderada, como Papaiã, a localidade Papaiã, a gente verifica que a produtividade média dessa localidade foi superior à das outras localidades. A interação de genótipo por ambiente também está bem evidenciada. Veja, por exemplo, que as condições de altas temperaturas, as cultivadas com melhor desempenho foi, por exemplo, a P589 e a AS215N. Então, para essas 2 cultivares, em temperatura elevada, como na localidade de Santa Fé, foram as 2 que tiveram melhor desempenho. Porém, essas 2 mesmas cultivares, quando cultivadas em um ambiente de baixa temperatura, como na localidade de Pasto, a produtividade dessas 2 foi 0. Ou seja, são cultivares que têm um bom desempenho, o genótipo responde bem em condições de alta temperatura. Já para condições de baixa temperatura, não
ocorre uma produtividade nessas localidades. Então, não é recomendado, não são cultivadas recomendadas para regiões de baixa temperatura. Porém, quando a gente verifica o diacol e o cargamanto, né, na temperatura, localidade de baixa temperatura, foram as duas que tiveram melhor desempenho, enquanto em local de alta temperatura, como Santa Fé, elas foram as duas que tiveram o pior desempenho, praticamente não produziram. Então, nesse exemplo, com esses 6 cultivares de feijão, fica bem evidenciado a interação de genótipos por ambiente, ou seja, são 6 genótipos diferentes, aonde existe aquele genótipo que tem um melhor desempenho em uma localidade, um ambiente de temperatura mais elevada, enquanto não responde bem em baixa temperatura, como nós vimos para as duas primeiras, enquanto tem aquelas que respondem super mal em baixa temperatura e super bem em temperatura mais baixa, como a gente viu para as duas últimas. Então, no caso de um programa de melhoramento voltado para essas cultivares, é claro que elas têm que ser testadas em diferentes ambientes, né, para que elas possam ser indicadas para serem cultivadas em um ambiente onde ela tem uma resposta melhor em termos de produtividade. Então, aqui existe uma interação de genótipo por ambiente. Cada genótipo está respondendo diferentemente de acordo com o ambiente onde está sendo cultivada. Então, minha gente, poder fazer estimativas de contribuição do efeito devido ao genótipo, uma estimativa da contribuição que no fenótipo final vai ter devido à ação do ambiente e da interação desses dois fatores, genótipo por ambiente, é um dos principais objetivos do programa de melhoramento. Com isso, o melhorista ele visa atenuar os efeitos do ambiente, né? E também aproveitar os efeitos ambientais no sentido de que poder recomendar genótipos que respondam bem em determinados ambientes. Então, como falado anteriormente, gente, um dos objetivos dos programas de melhoramento genético de plantas e animais também é estimar quanto da variação que ocorre no fenótipo, ou seja, a variação fenotípica, se deve à interação de genótipo por ambiente. Então, com essa finalidade, esse exemplo que a gente traz agora está mostrando 3 cultivares de arroz cultivado em 9 ambientes diferentes. E para cada localidade foram coletadas informações em relação à produção de tonelada por hectare. Então, a gente tem aqui na localidade A, B e C, qual foi a média das 3 cultivares, né? E aqui o total de cada cultivar por localidade. Então, a gente tem aqui 3 localidades que foram cultivados, o cultivar Guarani, Douradão e AC 47, mais 3 localidades diferentes D, E e F, as mesmas 3 cultivares foram cultivadas, e no caso C também em 3 localidades G, H e I. Então, as letrinhas aqui diferentes, representando cada uma localidade diferente, onde os dados de produção de arroz foram coletados. Então, coletando aqueles dados de produtividade, né, que nós vimos de tonelada por hectares para as cultivares de arroz, né, é realizado uma análise de variância, que é um teste estatístico, e esses dados podem ser transformados em gráfico, como a gente está verificando aqui, para que seja possível verificar com mais facilidade se está havendo interação de genótipo por ambiente, né? E se estiver ocorrendo, que tipo de interação, já que a gente tem uma interação que pode ser simples e também uma interação que seja do tipo complexa. No caso A, que é o primeiro gráfico aqui, como se pode observar, nessa situação a interação foi nula, porque o comportamento das 3 cultivares de arroz foi constante nos 3 locais. Então,
o comportamento, a produtividade foi baixa para as três aqui, ó, na localidade C, onde o melhor foi o Guarani, o intermediário Douradão e o menos produtivo é a C. O mesmo comportamento se repete na localidade A, né? O melhor continua sendo Guarani, Douradão e a C, mas aqui já tem uma produtividade melhor. E no ambiente B, né, continua o Guarani, ó, em todas as localidades, então é consistente que ele é o melhor em todas as localidades, depois o Douradão e a C. Então aqui não tem interação de genótipo por ambiente para esses três cultivares, nesses três ambientes diferentes nos quais eles foram cultivados. Quando a gente passa aqui para o caso B, que é o segundo gráfico aqui embaixo, a gente verifica que nesse caso a interação de genótipo por ambiente. Por quê? As três retas não são paralelas, como no caso de cima, onde não houve interação. É visível, entretanto, que nesse caso, que a interação não mudou a classificação das cultivares em função do lugar. A Guarani foi a melhor cultivar em todos os três locais. Nessa situação, a interação é dominada de interação simples. Então, a gente vê aqui, ó, que a Guarani, a IAC, né, ela teve o pior desempenho aqui na F, deu uma aumentada de produção na E, mas ocorreu uma queda aqui no terceiro ambiente. Então, foi interação simples. E no último caso, aí no caso C, que é o último gráfico, a interação foi mais específica para as três cultivares, por locais e cultivares, aí ocorrendo essa interação. Observe que houve uma inversão na classificação das cultivares de acordo com o local. Essa é uma interação complexa e tem efeitos específicos, dificultando, inclusive, o trabalho dos melhoristas. Existem, contudo, procedimentos que não serão comentados aqui, mas que possibilitam atenuar esse tipo de interação. Então, essa é uma interação chamada de complexa, que olha aqui na localidade H, o Douradão é que tem um melhor desempenho, mas na H a gente vê que a Guarani, que nas outras localidades era que tinha um melhor desempenho, teve uma inversão. E aí, na localidade G, a Guarani tem uma melhor produção, o Douradão já cai. E na última, quem tem um melhor desempenho é IAC 47. Então, é uma interação complexa porque é a inversão de comportamento das cultivares de acordo com o ambiente. E por fim, minha gente, de tudo que foi mostrado até o momento, ficou evidente que tanto o genótipo quanto o ambiente têm um papel decisivo na manifestação fenotípica. Enfim, os resultados mostram a necessidade de conduzir os programas de melhoramento, ou adquirir animais, né, matrizes, cultivares, nas condições mais próximas possíveis que os descendentes encontrarão para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, a gente viu que a interação genótipo e ambiente leva a uma manifestação fenotípica final. E, filosofando um pouco, de nada adianta um genótipo superior se o ambiente é desfavorável. Assim como não adianta melhorar o ambiente se o genótipo for adequado. Então, a manifestação fenotípica é uma interação genética do genótipo, do ambiente e a interação entre esses dois fatores, genótipo e ambiente. Tá ok? Abração a todos, obrigada por participarem e até a próxima aula.